Como você encara os seus defeitos, as suas imperfeições? Você acha que os seus defeitos são coisas feias que devem ser necessariamente eliminadas de vez e para sempre? Você se sente mal com os seus defeitos? As cicatrizes psicológicas e físicas que a vida te deu fazem você se enxergar como alguém incompleto, como alguém com defeitos? Fazem você não se aceitar de maneira plena? Se você respondeu sim a essas perguntas, continue aqui comigo após a vinheta. Cheryl Hunter era uma garota que morava no interior dos Estados Unidos, morava nas montanhas, lá no Colorado. E ela, por viver muito distante e viver no interior, muito afastado, ela vivia andando a cavalo, né? Enfim, tinha muito contato com a natureza. Mas ela tinha um sonho de conhecer a cultura, conhecer as pessoas, conhecer mais gente, né? Conhecer shopping, estar mais próximo, né? De grandes centros urbanos. Ela não aguentava mais ver apenas pessoas da própria família dela. Até que teve um dia que ela teve um plano. Ela convidou uma amiga dela a irem para uma cidade, a cidade mais próxima, cidade maior, mais próxima em que elas viviam, né? Então, nesse dia elas foram para lá, pegaram a bike delas e foram para esse local, conseguiram uma revista. E essa revista, ela viu que tinha modelos, então ela usou essa revista como exemplo, como objetivo de vida dela. Assim, ela disse que, devido ao porte dela, ela ser alta, magra, ela viu que ela poderia ser modelo. Então, ela, com essa amiga, elas começaram a trabalhar, juntaram dinheiro e resolveram ir para um lugar em que tivessem empresas e pessoas que precisassem de modelos, né, em grandes centros urbanos, que era onde ela queria morar, onde ela queria viver. Depois de muito tempo, depois de juntar muito dinheiro, elas finalmente conseguiram o objetivo de ir para uma cidade grande, resolveram ir para a Europa, especificamente para a França. Logo no início em que elas estavam lá na França, a Cheryl Hunter, ela encontrou uns rapazes, uns caras que tinham uma câmera no pescoço. Então, eles disseram para elas que eles contratavam modelos e que eles estavam precisando de modelos. A amiga dela não quis, não aceitou. Ela duvidou daqueles rapazes. A Cheryl, por ela querer muito ser modelo, ela aceitou na mesma hora e deixou a amiga dela de lado. E foi com esses rapazes. Eles, então, a drogaram, a estupraram, a cortaram. E ela ficou 3 dias presas com esses rapazes, até que eles resolveram devolvê-la. E jogaram em algum local, algum lixão, até que eles deixaram ela ir embora. Mas a partir desse dia, ela se tornou uma pessoa muito fechada. Depois de um bom tempo na França, elas conseguiram finalmente ser modelos. Mas a Cheryl não era mais a mesma. Ela não era mais aquela criança. Ela ficou muito fechada, ela não tinha conversas profundas com as pessoas. Ela se sentia suja, se sentia sem valor. Então ela virou modelo de sucesso, viajou para muitos países, até que teve um dia em que ela foi ao Japão e finalmente ela conheceu o termo wabi-sabi, que em japonês wabi significa quietude e sabi significa simplicidade. É um nome que é dado a um estilo de estética japonesa. É uma estética que acha os defeitos belos, que fazem com que os defeitos tornem aquela peça única. Outro termo japonês muito interessante se chama kintsugi, que é uma arte japonesa em que quando pratos de porcelana, cerâmica são quebrados, eles consertam essa cerâmica com ouro. Então elas se tornam de muito valor. São peças que foram quebradas, foram destruídas com defeitos e ao serem coladas com ouro, elas se tornam peças únicas. E por serem peças únicas, elas se tornam peças de alto valor.
No Japão, existe a técnica do kintsugi, colar os pratos quebrados com um esmalte dourado. Assim, o objeto se torna único e começa uma vida nova. Os defeitos são uma parte inseparável da história do objeto. E eles precisam ser aceitos e não escondidos. Nossos defeitos são o que nos convertem no que realmente somos. Não existem pessoas perfeitas. Todos têm sua própria história, única e maravilhosa. Então a Cheryl, ela mudou drasticamente depois que ela entendeu esses conceitos. Ela percebeu que aquela sujeira que ela sentia dentro dela, que aqueles defeitos, que aquelas marcas e cicatrizes que ela teve na vida, na verdade faziam dela única, faziam dela especial. Caso você queira aprender como lidar melhor com a sua imperfeição, eu indico o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Nesse livro ela dá uma série de lições para termos a coragem de sermos imperfeitos. Afinal de contas, nós somos imperfeitos. Nós sempre iremos falhar, cometer algum erro em algum momento de nossa vida, constantemente. E isso faz parte e está tudo bem. Uma das coisas que esse livro fala é que você deve entender o que é que te define. O que é que te define? Será que os seus defeitos te definem? O fato de você cometer um erro, o fato de você não ser bom em uma determinada disciplina, ou de não ter atingido determinado objetivo? Isso é o que te define? Não, não é isso que te define. Outra ideia do livro é que você deve fazer as coisas mesmo que de maneira imperfeita. Não procure estar totalmente preparado para fazer algo. Comece de maneira errada, comece de maneira incompleta e no processo você vai aprendendo. Você vai corrigindo algumas imperfeições e mesmo que não fique perfeito, você vai melhorando ao longo do tempo. E outra ideia desse livro que se encaixa muito bem com o Wabi-Sabi e com o Kintsugi, as ideias já apresentadas nesse vídeo, é a capacidade de apreciar as falhas. Será que as falhas são realmente feias? Será que elas devem ser eliminadas a qualquer custo? Ou elas apenas te fazem único, te fazem especial, diferente? Eu vou deixar o link para esse livro na descrição deste vídeo. E é basicamente isso. Um abraço!